Antes de contar esse fato verídico, se inscreva no canal e dê um joinha. Às vezes não temos ideia do que Deus pode fazer através de nós. Ele pode glorificar seu nome através de ações simples e despretensiosas, que nos permitimos, movidas por motivações puras. Em dezembro de 2001, o Praceta Gildário, líder da então Igreja Local Batista Missionária, hoje Igreja Assembleia de Deus Betesda na cidade de Itaporanga, Paraíba, chegou em minha sala no Seminário Sertanejo, Seminário Teológico do Ministério Juvep, semelhante aos primeiros dias que o vi quando passei a morar em Itaporanga, 9 meses antes. Percebendo seu estado de ansiedade, convidei-o para sentar e contar as novidades. Ele desabafou. Essa história de missões é conversa fiada. Tudo é ilusão e mentira. O dinheiro não chega, as feiras não chegam. O povo só faz nos enganar. Depois de ouvi-lo, perguntei o que estava acontecendo de fato. Ele então respondeu. Estou passando por uma humilhação muito grande. Peço R$1 a um e a outro para que o programa do rádio não acabe. A igreja tinha um programa em uma rádio comunitária com duração de 1 hora, um dia por semana. O valor mensal para espaço radiofônico era de R$50. Continuou então Gildário a falar. Não tem dinheiro para usar o Fusquinha do Seminário Sertanejo para visitar as ovelhas. Um esclarecimento. O nosso Fusquinha estava à disposição de sua igreja. Devido à falta de dinheiro, era costume o Gildário colocar apenas 1 litro, às vezes só metade de 1 litro de gasolina no Fusca. O frentista do posto passou a chamar o carro de Zé Gotinha, numa alusão ao personagem da campanha do governo para a vacinação da polio. Ele conclui de forma pessimista. Está tudo errado, eu não sei mais em quem acreditar. Os homens estão segurando as bênçãos de Deus para a minha vida. Diante da realidade, passei a tentar levá-lo a uma reflexão lógica. Se o dinheiro não vinha já há vários meses, era porque Deus não estava no assunto. E sugeri ao Gildário que desistisse tanto do programa do rádio quanto da ida à zona rural para visitar as ovelhas, até que a situação financeira melhorasse. Ele, Gildário, gritou muito irado. Eu não desisto. Se desistir, vão me chamar de covarde. Insisti na análise racional dos fatos, afirmando que não tinha lógica aquela teimosia. O Gildário, muito bravo, falou. Tem lógica sim. Eu vou continuar e pode dar o que der. Se eu desistir, me chamarão de derrotado. Eu não sou derrotado. Dirão que eu sou covarde. Eu não sou covarde. Deus querendo ou não querendo me ajudar, não importa. Eu não desistirei. Percebi que se tratava de algo além da razão e da lógica. Aquietei-me e esperei Gildário acalmar-se. Ele, mais tranquilo, ofereceu algo inesperado para mim. Disse. Ao invés de você estar me desanimando, me compre uma rifa. Sem entender, perguntei, que rifa? Ele respondeu. A rifa do galo. O pastor Gildário apelou para a igreja, que arrecada por mês R$350 em média entre dízimos e ofertas. Uma oferta especial para pagar a manutenção do programa de rádio semanal, que tem potencial para atingir mais de 50 mil pessoas com o Evangelho de Jesus numa das áreas mais carentes da palavra no Brasil. O valor do custo era de apenas R$50 mensais. A igreja tinha um déficit de mais de R$150. Ele pediu, suplicando às suas ovelhas: se a gente não tiver o dinheiro do programa do rádio, ele vai acabar. Uma senhora crente, penalizada com aquela realidade, no outro dia chega com um galo e falou: Pastor, eu não tenho dinheiro, mas o que tenho dou. Esse galo é para o programa do rádio, venda ele, e que Deus abençoe. A senhora era a irmã Lourdes, casada com o irmão Tota, agricultores. Não tinham renda mensal, a não ser o Bolsa Escola do governo. Moram a 14 quilômetros da cidade, no sítio Capim Grosso. Não comprei a rifa, mas fiquei impactado e sensibilizado com aquela realidade. Resolvi então escrever uma carta desafiando as igrejas do Brasil e coloquei na internet. Quando a carta passou a circular na rede, o retorno foi imediato.
Várias ofertas de inúmeras igrejas, das mais diversas cidades, até fora do Brasil chegaram para abençoar o sertanejo da região do Vale do Piancó, sertão da Paraíba, área muito carente com uma população evangélica ainda pequena, principalmente na zona rural. As portas finalmente se abriram para o PR Gildário. Nunca mais faltaram recursos. Deus passou a suprir. Toneladas de alimentos chegaram no início de 2002 para serem distribuídas entre os carentes. O período de seca tinha trazido indícios de fome em algumas casas. O programa do rádio foi adotado por um ano inicialmente por um irmão de Brasília. Alunos do seminário sertanejo da Juvep foram abençoados com bolsas de estudo. A maioria deles não podia pagar o equivalente hoje a R$ 40 por mês. Os filhos do Praceta Gildário foram adotados número à área de saúde, ganharam um plano de saúde nacional por um ano, etc. Porém a irmã Lourdes, em termos materiais, não tinha recebido nada até então. Deus proverá. 6 meses depois, ao ler a história, o pastor Jeremias Pereira da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte ficou bastante emocionado e resolveu contar esse testemunho em todos os lugares onde era convidado a pregar. Um dia ia passando um vizinho que perguntou a Lourdes se ela já tinha uma geladeira em casa. Ela respondeu que ainda não. Então ele falou: que miséria é essa, Lourdes? Tu estás aí morando em uma casa de taipa, de chão batido, com fogão a lenha. Essa história de ser crente é conversa fiada. Lourdes respondeu calmamente: Deus proverá, Deus proverá. Poucos dias depois, em Toronto, no Canadá, 2 jovens, ao ouvirem o pastor Jeremias falar do testemunho do galo, em um acampamento evangélico, procuraram o pastor e disseram: Nós não queremos ofertar nem para o pastor do galo nem para a igreja do galo. Queremos ofertar para a irmã que deu o galo. Doaram o equivalente a R$ 800. A irmã Lourdes nunca havia pegado em tanto dinheiro de uma só vez. Ela comprou então uma geladeira nova e passou a fazer picolé para levantar uma renda extra. O galo canta em Nova York. Mas não ficou só nisso. Ao ouvirem esse testemunho, a primeira igreja batista para brasileiros em Nova York, sensibilizada, resolveu construir uma casa para a irmã Lourdes. A dela era de taipa, o piso de terra batida e em terreno que não era deles. Ao receber o e-mail do pastor Francisco Isidoro, titular da igreja em Nova York, aleguei que mais importante naquele momento do que a casa seria uma terra para plantar, já que eram sem terra. A igreja prontamente levantou o equivalente a R$ 7.000, em valores de hoje, R$ 18.800, e comprou uma terra com um poço perene, algo raro no sertão, para a família que deu o galo. A família da Lourdes ficou como quem sonha, eram, agora, donos de uma propriedade. Realidade distante para simples agricultores que, nem os pais, nem os avós tiveram esse privilégio. Com a terra veio outra bênção, a oferta de uma bomba de água para irrigação conseguida pelo Praceta Jeremias de Belo Horizonte. Se houvesse irrigação para todos, não haveria fome no sertão. A Casa do Galo. Um outro sonho ainda se tornaria realidade, o da casa própria e de alvenaria. A igreja em Nova York, ainda comprometida com a construção da casa, enviou paulatinamente, com sacrifício, os recursos para a construção da casa. Foi construída uma casa com 135 m² de área, 3 quartos, sendo um suíte. O custo para a construção em valores de hoje seria R$ 41.500, uma mansão, um palácio, para o padrão rural do sertão, que Deus deu à irmã Lourdes e família. Em janeiro de 2006, o pastor Francisco Isidoro veio de Nova York para a inauguração da casa. Deus proveu. A comunidade local estava quase toda presente, eram mais de 100 pessoas alegres com o milagre da provisão. A irmã Lourdes e o esposo Tota, o pastor Gildário, se emocionaram muito, choraram ao lembrarem de tudo que Deus promoveu nesses anos após o galo. Na inauguração da casa houve muita celebração e o nome de Deus foi glorificado. A irmã Lourdes não entende muito bem, até hoje, como aconteceu. Ela exclama de vez em quando: Eu não fiz nada. Eu só queria ouvir a palavra de Deus e achava bacana ouvir os recados que o pastor mandava para a gente aqui do sítio pela rádio. A sua motivação era apenas ajudar para que o programa não acabasse. A sua oferta foi como a oferta da viúva pobre, ela deu tudo o que tinha, Mac 12.4144.
A história ainda não terminou. O sertão continua carente. Provavelmente não vamos resolver todos os problemas, mas podemos fazer a diferença para alguns. Muitos líderes estão abandonados no campo sem assistência emocional, não recebem visitas, telefonemas, nem cartas. Caso queira visitar, telefonar ou, pelo menos, escrever, temos o endereço de dezenas deles. As mulheres missionárias, em sua grande maioria, quando adoecem, são humilhadas com atendimentos desumanos. Ajude para que elas tenham direito à saúde decente, plano de saúde. Algumas igrejas têm dificuldades para pagar a água e a luz elétrica. Ajude esse canal a crescer, se inscreva, curtir e compartilhe essa história real.